Você já gritou por dentro pedindo socorro e sentiu que o céu ficou em silêncio? Já olhou para o teto de um quarto escuro com o peito apertado e pensou: Deus, por quê? Por que comigo? Por que agora? Por que desse jeito? Tem gente que diz que tudo tem um propósito. Mas e quando esse propósito parece uma tortura? A verdade é que você não vai gostar da resposta. Porque ela não é simples, ela não é justa. E às vezes, ela parece cruel, mas é justamente aí que a história começa. Imagine uma criança, sentada no chão frio de um hospital, esperando uma notícia que vai mudar tudo. Ela aperta um brinquedo com força, como se aquilo pudesse proteger o coração dela daquilo que está por vir. Lá dentro, em alguma sala cheia de máquinas e barulhos, a mãe está entre a vida e a morte. Agora, respira fundo. Essa criança pode ser você, ou pode ser alguém que você ama. Mas a pergunta que atravessa a cena é a mesma. Onde estava Deus quando doeu? Tem perguntas que não nascem nos livros. Elas nascem no desespero, na perda, no caos que ninguém viu chegar. Você já viveu aquele tipo de dor que te faz desconfiar de tudo? Não só das pessoas, mas do sentido da vida, do valor da fé, até da existência de Deus. E o pior, quando essa dor aparece, parece que todo mundo tem uma resposta pronta. Tudo tem um motivo. Deus sabe o que faz. Isso vai te tornar mais forte. Mas dentro de você, algo grita: isso não é justo. Porque quando a dor é sua, as frases de consolo soam como ofensa. A vez que você sofre de verdade, algo dentro de você se quebra. Não é só o coração. É a sua relação com a ideia de um Deus amoroso. Porque se Deus é todo-poderoso, por que Ele não impediu? E se Ele é amor, por que Ele permitiu? É nessa rachadura da alma que a dúvida entra. E ela entra devagar, como veneno que não tem gosto. Primeiro, é só um incômodo. Depois, vira raiva. Depois, vira silêncio. E às vezes, o silêncio de Deus dói mais do que qualquer grito. Mas calma. Antes de responder por que Deus permite a dor, a gente precisa entender uma coisa fundamental. A pergunta só existe porque a gente acredita que Ele poderia evitar. A raiz do sofrimento espiritual não é só a dor. É a expectativa de que Deus, de alguma forma, nos protegeria dela. Você já pensou nisso? A dor só vira crise de fé porque em algum lugar dentro de nós ainda mora a ideia de que Deus faria diferente se Ele realmente se importasse. Agora pensa comigo. Se você visse alguém que ama caindo num buraco e tivesse o poder de evitar, você deixaria? Claro que não. Então por que Deus deixa? Essa pergunta ecoa na humanidade há milênios. Dos salmos de Davi às cartas de pessoas anônimas que hoje escrevem em fóruns online, buscando sentido em meio à tragédia. O problema do sofrimento não é novo, mas ele continua sendo pessoal. Ele tem nome, tem rosto, tem cheiro de hospital, tem gosto de lágrima, tem voz de luto. Um dos relatos mais antigos sobre isso está no livro de Jó. Uma história que, mesmo para quem não acredita, carrega um peso quase mítico. Jó era um homem íntegro, fiel, justo. E mesmo assim, perdeu tudo: filhos, saúde, riqueza, dignidade. E o que é mais assustador? A Bíblia diz que foi Deus quem permitiu tudo aquilo, não por maldade, mas como parte de uma conversa que Jó nunca ouviu. Agora segura essa ideia. Às vezes o seu sofrimento pode estar acontecendo, em silêncio, como parte de um plano que você não foi convidado a entender. Difícil de aceitar? Com certeza. Mas e se for verdade? E se a dor que você sente hoje não for o fim da história? E se ela for só o começo? Pensa nas vezes que você caiu no fundo do poço. Quantas delas você saiu igual? Você saiu quebrado, sim, mas também saiu mais lúcido, mais sensível, mais humano. Isso não justifica a dor, mas talvez explique por que ela não foi evitada. Existe uma frase que quase ninguém ousa dizer em voz alta: Deus não nos prometeu uma vida sem dor. Na verdade, se você olhar com calma, vai perceber que Ele prometeu o oposto. No mundo, vocês terão aflições, disse Jesus.
Mas logo em seguida completou: mas tenham coragem, eu venci o mundo. Ou seja, a dor viria, mas a presença dele também. Só que aqui entra um ponto cruel. Às vezes, a presença de Deus não impede o sofrimento. Ela só impede que você enlouqueça dentro dele. E isso pode ser ainda mais frustrante, porque a gente queria soluções, milagres, respostas. Mas o que recebemos é companhia. É o choro dele junto com o nosso. É o sussurro em meio ao caos. Aqui. Agora eu te pergunto, se Deus aparecesse hoje, diante de você, e dissesse: eu permiti aquilo, eu estava lá, mas não impedi, o que você sentiria? Raiva, alívio, medo, talvez um pouco de tudo. Mas talvez você olharia para trás e perceberia que aquela dor, por mais injusta que pareça, moldou quem você é agora. E mesmo que você nunca deseje passar por ela de novo, talvez você não queira mais ser quem era antes dela. É aqui que a história começa a mudar. Não com respostas, mas com novas perguntas. Porque talvez a pergunta certa não seja por que Deus permite a dor, mas sim o que ele está tentando revelar por meio dela. Talvez a dor não seja um castigo, talvez seja um convite, um chamado para acordar, para quebrar o ego, para abandonar o orgulho, para enxergar aquilo que só a dor escancara, a fragilidade da vida, a profundidade do amor e a urgência de algo que vai além do que se vê. Você já percebeu que muitas vezes quem mais sofre são exatamente as pessoas que mais oram? Quem visita o hospital, quem perde filhos, quem sofre calado. Muitas vezes não são os ímpios que todo mundo condena. São os justos, os fiéis, os que dobram o joelho antes de dormir. Não parece estranho? Se a fé fosse um escudo, como explicamos as cicatrizes de quem acredita? Tem algo errado com o jeito que a gente aprendeu a pensar sobre Deus. Nos ensinaram que fé era uma espécie de proteção divina contra tudo que nos fere. Como se crer fosse um contrato. Se eu acreditar, Deus me livra. Mas, então vem a vida e destrói esse contrato imaginário. Você ora, jejua, confia, e ainda assim, perde. Ainda assim, dói. E é nesse ponto que a fé deixa de ser um amuleto e se revela como aquilo que sempre foi, um campo de batalha. Porque a fé verdadeira não é a certeza de que tudo vai dar certo. É a força de continuar mesmo quando tudo deu errado. E isso é assustador. É muito mais fácil acreditar em um Deus que recompensa com bênçãos visíveis. É reconfortante pensar que boas ações garantem finais felizes. Mas quando a vida bate, a verdade emerge. Fé não é garantia de conforto. É resistência no caos. Olha ao redor. Quantas pessoas você conhece que abandonaram a fé porque não conseguiram lidar com a dor? E quantas outras que mergulharam ainda mais fundo nela, mesmo sangrando por dentro? Isso levanta uma pergunta brutal. A dor afasta de Deus, ou revela quem realmente o ama? Pensa em Pedro, discípulo de Jesus, testemunha de milagres, homem de fé, e mesmo assim, vezes, negou Cristo não porque não amava, mas porque estava com medo, com vergonha, com o coração em ruínas. Às vezes, é exatamente na dor que nossa fé se contorce. Ela se torna confusa, contraditória, imperfeita, mas talvez seja aí, exatamente aí, que ela se torna real. Existe uma coisa que poucos falam. A fé que sobrevive ao sofrimento é muito diferente da fé que nunca foi testada. A primeira é madura, silenciosa, resiliente. A segunda é frágil, condicional, cheia de porquês e sés. Quando a dor chega, que muita gente desmorona, não porque não tinha fé, mas porque tinha uma fé que nunca foi colocada à prova. Agora pensa comigo, e se a dor não for um obstáculo para a fé? E se ela for o instrumento que purifica a fé? Tipo ouro no fogo, tipo músculo na resistência. Tem algo que só nasce quando tudo dentro de você grita para desistir. E você continua. Não por heroísmo, mas porque mesmo sem entender, algo em você ainda sussurra. Eu acredito. Mas aqui vem outra quebra de expectativa.
A dor não transforma todo mundo. Ela pode te fazer mais forte, ou mais amargo, mais profundo, ou mais cínico, mais compassivo, ou mais fechado. A dor é como uma semente, mas o solo é você. E se você estiver disposto, ela pode germinar algo sagrado. Mas se não estiver, ela pode te intoxicar de dentro para fora. A verdade que ninguém quer encarar é essa. Sofrer não garante crescimento. O que garante é o que você faz com esse sofrimento. E isso é assustador porque devolve a responsabilidade para a gente. A gente queria que Deus simplesmente removesse a dor. Mas talvez Ele esteja mais interessado em nos fazer crescer por meio dela. Você consegue ver a diferença? Um Deus que resolve nossos problemas é um mágico. Um Deus que caminha conosco no meio dos problemas é um pai. E um pai de verdade não impede o filho de cair. Ele deixa. Deixa para que o filho aprenda, para que o filho cresça, para que o filho descubra quem é e quem Deus é no processo da queda. Eu sei, dói ouvir isso. Parece injusto, mas talvez seja mais honesto do que continuar acreditando num Deus que nos trata como bonecos de porcelana. Talvez o Deus real nos ame tanto que prefere ver a gente quebrar do que viver uma vida sem propósito. Agora deixa eu te provocar de outro jeito. E se Deus permitisse a dor, não por nós, mas por quem está ao nosso redor? E se o seu sofrimento se tornar o mapa para outra pessoa sobreviver ao próprio? Você já parou para pensar em quantas pessoas já foram consoladas por alguém que passou por uma dor parecida? Nada consola mais do que a voz de quem já sentiu. E talvez seja por isso que algumas dores não são evitadas, porque elas vão servir de ponte, de abrigo, de farol. Mas calma, não é para romantizar a dor, não é bonito, não é desejável, não é justo, mas talvez seja necessário, porque a gente só se reconecta com a humanidade quando sangra. É na dor que caem as máscaras. É na dor que nasce a empatia. É na dor que se percebe o que realmente importa. Então, respira fundo agora. Fecha os olhos por um segundo e tenta lembrar da maior dor que você já viveu. Lembra de como parecia que nunca ia passar. Lembra de como tudo parecia escuro. Lembra do medo. Agora abre os olhos, metafóricos ou não. Você sobreviveu. Você mudou. Você viu coisas que só a dor revela. E talvez, só talvez, isso seja um sinal de que ela nunca foi um castigo, mas uma lente, uma passagem. A maioria das pessoas imagina Deus como um ser que vive no alto, um trono, uma luz, uma distância. Mas e se eu te dissesse que talvez seja o contrário? E se Deus estiver mais próximo dos que choram do que dos que estão sorrindo? Mais presente no hospital do que no palco? Mais acessível no luto do que na celebração? E se no fim das contas, Deus for mais profundo do que elevado? O problema talvez nunca tenha sido Deus. Talvez o problema seja onde a gente espera encontrá-lo. A gente acha que vai sentir a presença dele quando tudo der certo. Mas, ironicamente, tudo dá errado. É quando que a presença dele se manifesta de forma mais intensa. Não como milagre, mas como consolo. Não como explicação, mas como sustento. Você lembra de quando Jesus chorou? Foi quando seu amigo Lázaro morreu. Ele sabia que ia ressuscitar Lázaro dali a minutos. Mas mesmo assim, ele chorou. Sabe o que isso significa? Que Deus não é indiferente à dor. Mesmo quando sabe o final da história, ele sente, ele desaba. Ele não pula o sofrimento só porque tem o poder de revertê-lo. E isso muda tudo, porque talvez a resposta para a dor não seja lógica. Se for procurar sentido puramente racional, você vai se perder. Talvez a dor precise ser entendida pela via do amor, porque só o amor aceita sofrer junto, sem oferecer nenhuma resposta. Só presença. E isso é profundamente divino. Agora segura essa ideia. A cruz. Não existe símbolo mais brutal. É sofrimento puro. É injustiça. É abandono. É sangue. Mas é também o maior gesto de amor da história. O ponto mais alto da presença de Deus na terra foi no momento de maior dor. Jesus pendurado numa madeira gritando: Deus meu, por que me desamparaste?
Até ele, o próprio Cristo, sentiu a ausência de Deus. E aí está a virada. Deus, encarnado, experimentando o que é se sentir longe de Deus. Isso é tão absurdo que só pode ser amor. Você percebe o que isso revela? Que o sofrimento não é o oposto de Deus. Ele pode ser o espaço onde Deus se revela de forma mais íntima. Só que isso exige uma mudança de lente. A gente precisa ver Deus como o evitador da dor e começar a enxergá-lo como o redentor da dor. Porque sim, a dor pode ser cruel, mas nas mãos certas, ela pode se tornar sagrada. Olha para os grandes mestres espirituais da história. Todos passaram pelo deserto, pela perda, pelo confronto com o vazio. Moisés no deserto, José no cárcere, Davi fugindo, e Jesus sendo rejeitado, traído, crucificado. Não foi apesar do sofrimento que eles se tornaram quem são. Foi por causa dele. Mas atenção, um convite ao masoquismo espiritual. Não é para glorificar o sofrimento como se fosse virtude. A dor, por si só, não é santa. Ela só se torna santa quando é atravessada com consciência, com abertura, com vulnerabilidade, com humildade. Quando você para de lutar contra ela como se fosse um erro e começa a escutá-la como quem escuta um profeta. E se a dor fosse uma linguagem, uma forma de Deus dizer o que palavras nunca alcançariam? O problema é que a gente quer que Deus fale com a voz do conforto. Mas às vezes, ele fala com a voz do colapso. Você já viveu algo assim? Aquele momento em que tudo que você achava importante desmorona. E sobra só você, de frente com o silêncio. Mas nesse silêncio, você percebe uma presença. Fraca no início, quase imperceptível. Mas ela está lá, como se Deus estivesse sussurrando: eu estou contigo, mesmo quando tudo parece dizer que não. Essa presença não grita, não aparece com luzes, não traz respostas imediatas. Ela só fica ali, firme, fiel. Um amigo que senta ao seu lado e não diz nada, porque sabe que não tem nada a dizer. Mas a companhia dele muda tudo. Agora pensa comigo. E se Deus estiver mais interessado em formar nosso caráter do que em manter nosso conforto? E se a dor for um processo de formação? Não uma punição, mas uma espécie de parto. Dói, porque está nascendo algo. E parto, como você sabe, é mistura de sangue, lágrima e esperança. É feio, é bagunçado, mas dá vida. Talvez seja por isso que algumas dores não passam logo, porque ainda tem algo sendo formado dentro de nós. E quanto mais a gente tenta escapar, mais a gente atrasa o processo. É aqui que entra a virada final dessa parte. A pergunta inicial era: por que Deus permite a dor? Mas talvez a pergunta verdadeira seja: o que Deus está tentando nascer em mim por meio dela? Essa mudança muda tudo. Você não é mais vítima. Você é parteira de si mesmo. E Deus não é o causador da dor, é o parceiro do renascimento. Sabe aquele momento em que parece que não tem mais saída? Quando os dias são iguais, o peito parece uma pedra, e você começa a se perguntar se vai sentir alegria de novo algum dia? Pois é. Tem gente que chama isso de depressão, outros chamam de luto, outros não sabem nem dar nome. Mas todos sabem exatamente como é. É como se algo tivesse morrido por dentro e ficasse ali, apodrecendo em silêncio. Agora presta atenção numa coisa. Toda morte carrega em si a promessa de um nascimento. Mas entre o fim e o recomeço, existe o vazio, o escuro, o tempo em que nada acontece. É ali que a maioria desiste, porque parece que Deus sumiu, que nada faz sentido, que nada nunca mais vai florescer. Mas esse vazio é o útero do novo. A natureza entende isso. Sementes apodrecem antes de germinar. Árvores perdem todas as folhas antes de florescer. Céus ficam escuros antes do amanhecer. Mas a gente desaprendeu a esperar, a suportar o escuro. A gente quer sair da dor correndo. Quer resposta, quer alívio, quer anestesia. Mas e se a dor precisar do silêncio para ensinar? E se a ausência de resposta for a resposta? Tem coisas que só o tempo revela. Mas só se a gente tiver coragem de continuar respirando no meio do nada. É como aquele instante em que alguém te abraça.
e não diz nada. E mesmo assim, te salva. Deus às vezes é assim, não fala, não se explica, não mostra o plano. Ele só fica. E é nesse ficar que algo começa a mudar. Não a realidade ao redor, mas a sua percepção. Você começa a enxergar que, mesmo sem entender nada, você está vivo. E estar vivo já é um milagre quando tudo em você já quis morrer. Tem gente que acha que fé é certeza, mas às vezes, fé é simplesmente continuar. Continuar de pé, com o coração em pedaços, continuar respirando, continuar mesmo sem conseguir orar. Tem uma oração que só o desespero conhece. A oração sem palavras. Um olhar para o teto, um suspiro, um soluço. E acredite, Deus escuta. E aí, sem aviso, algo pequeno começa a nascer. Talvez um desejo de levantar da cama. Talvez uma música que arranca uma lágrima. Talvez uma lembrança boa que chega no meio do caos. E você percebe, tem vida aqui. No meio da dor, no meio da bagunça. É como se Deus estivesse te dizendo, você não morreu, ainda tem algo aqui. E eu ainda estou com você. A dor não vai embora de uma vez. Mas ela começa a mudar de forma. Ela deixa de ser um monstro e vira um espelho. Te mostra partes de você que estavam escondidas. Te revela forças que você não sabia que tinha. Te conecta com pessoas que você nunca teria encontrado. Porque a dor é universal. Todo mundo sangra, mas poucos têm coragem de mostrar a cicatriz. E quem mostra, cura outros. Talvez, no fim, essa seja uma das maiores respostas para a pergunta que começou esse vídeo. Deus permite a dor, porque a dor nos conecta, não só com Ele, mas uns com os outros. A gente para de julgar, para de apontar, para de correr atrás de coisas vazias e começa a perceber o que realmente importa. Presença, verdade, compaixão. Olha só, o sofrimento não é bonito, ele pode gerar beleza, não estética, mas beleza de alma. Aquela que não se vê com os olhos, mas se sente no jeito de alguém ouvir, abraçar, compreender. Gente que sofreu, ama diferente, olha diferente, abraça diferente, porque aprendeu na pele que o mundo não é leve e que cada gesto de amor é um milagre. Volta lá atrás na pergunta que iniciou tudo. Por que Deus permite a dor? Lembra de quando você a fez pela primeira vez? Talvez tenha sido depois de uma perda, ou no meio de uma doença, ou num daqueles dias em que tudo pareceu desmoronar de uma vez só. Agora olha para você. Você sobreviveu. Machucado? Sim. Com dúvidas? Provavelmente. Mas ainda aqui. E talvez isso já diga alguma coisa. Porque no meio do caos, você mudou. E não foi uma mudança que os outros perceberam. Foi uma mudança silenciosa, lenta, invisível. Talvez você ficou mais paciente, ou mais grato pelas pequenas coisas, ou mais sensível à dor dos outros. Talvez você começou a ouvir melhor, ou a se ouvir. Talvez começou a ver Deus de outro jeito. Não como alguém que controla tudo, mas como alguém que caminha com você, mesmo quando tudo parece fora de controle. Tem uma frase que nunca me saiu da cabeça. Deus não promete tirar o vale. Ele promete passar com você por dentro dele. E se for isso mesmo? E se Deus não é aquele que impede a lágrima, mas o que a recolhe? O que transforma o que parece inútil em algo eterno? Pensa nas pessoas que você ama. Você ama elas por causa do que elas têm, ou por quem elas se tornaram? Agora pensa em Deus. Será que Ele vê você assim também? Não pelo que você acerta, não pela força que finge ter, mas por quem você está se tornando, exatamente através das lutas que viveu. E talvez seja por isso que Ele permite o sofrimento, porque o sofrimento nos despedaça, mas ao mesmo tempo nos revela, como se cada dor arrancasse uma camada de ilusão, de orgulho, de controle, e no fim o que sobra é o que é real, e o que é real é sagrado. A dor em algum momento vai bater a porta de todo mundo. E quando ela bater, você vai lembrar. Vai lembrar que ela não veio para destruir. Ela veio para mostrar. Mostrar o que você realmente é. Mostrar o que realmente importa. Mostrar onde Deus realmente habita. E Ele habita aqui, no agora.
No fundo do poço, no abraço apertado, no choro escondido, na coragem de continuar, mesmo sem saber como. Você não vai gostar da resposta, porque ela não é simples, nem bonita, nem rápida, mas ela é verdadeira. Deus permite a dor, porque tem coisas que só a dor revela. E a maior delas é que o amor dele nunca dependeu da ausência de sofrimento. Pelo contrário, é na dor que esse amor se prova mais real do que nunca. Então, se hoje você está sofrendo, não corre. Fica, sente, chora, grita se for preciso. Mas depois, silencie, porque, no silêncio, você talvez escute a única coisa que importa. Eu nunca te deixei.